gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Raquel. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast, galera. É a primeira vez que eu estou assim me desafiando a fazer esse algo que é bem novo para mim. E hoje, nesse primeiro podcast, a gente vai tratar sobre um assunto muito maneiro, muito legal, que é ser o único cristão da sua casa. Bem, não sei se você que está me ouvindo é o único cristão, mas eu sou a única cristã atualmente na minha casa. E esse tema ele surgiu na minha mente quando eu estava lendo a passagem de 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 29. E eu vou ler ela aqui para vocês. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometeste, e abençoa por ti, bendita será para sempre a família de teu servo. Bem, essa passagem ela me fez muito refletir acerca desse assunto, a ser o único cristão presente na sua casa. Bem, a passagem que a gente está falando, ela se encontra na oração de Davi. É quando Davi está agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que ele depositou sobre a vida dele. Mas para a gente entender um pouco melhor tudo isso, a primeira pergunta que eu me fiz, e que eu vou fazer para você também, é quem foi Davi? E a gente precisa investigar a história de Davi para entender o que Davi está agradecendo. E a gente vê em 1 Samuel 15 a rejeição de Saul, que é onde vai começar ali a história de Davi. Se você não sabe quem foi Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel. Assim, em 1 Samuel 8, o povo pede a Samuel, o sacerdote, que levantasse um rei para Israel. E Deus escolhe Saul. Só que depois de um tempo, Saul se desvia completamente dos caminhos do Senhor. Ele é totalmente desobediente à palavra do Senhor. Então, o Senhor levanta um rei. Unge um rei, em 1 Samuel 16, que é Davi, como um rei segundo o seu coração. E a gente pode ver que Davi era um rei segundo o coração de Deus em Atos 13, 22, que está escrito: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então o Senhor levantou Davi como um rei segundo o seu coração. Mas, acompanhando toda a história de Davi, a gente consegue perceber que Davi não era muito querido, né? Davi não era lá aquele prodígio da família, digamos assim. A família de Davi, vamos dizer, era meio complicada. Então, vamos lá. E a gente consegue perceber que a família de Davi não é tão amigável assim com ele, já quando em 1 Samuel 16, quando Samuel unge Davi a rei. Naquele primeiro momento, Samuel chega para fazer um sacrifício com a família de Jessé, pai de Davi. E Davi não estava presente, e nem sequer o pai de Jessé dá-se ao trabalho de chamar Davi para perto. Simplesmente deixa Davi onde ele estava com as ovelhas. Então, Samuel olha os filhos de Jessé e nenhum deles tem a confirmação do Senhor. Então Samuel faz a pergunta para Jessé, perguntando se só que eles eram filhos, se ele não tinha mais nenhum filho. Foi quando Jessé se lembrou, do filho mais novo, que era Davi, e chamou Davi, e aquele era o escolhido do Senhor. Então a gente já começa a perceber que para o pai de Davi, a importância da presença de Davi naquele momento não era tão grande, não era tão exemplar, digamos, não era tão necessária, digamos assim. E Davi é ungido rei perante toda a família dele, naquele momento. E depois, no capítulo 17, a gente tem a clássica história de Davi com Golias, aquele gigante. Essa historinha a gente ouve desde muito tempo, desde a escolinha bíblica dominical, né, quando a gente era criança. Essa história está bem gravada na nossa mente. Então é um momento onde
existe ali o Golias afrontando o exército de Israel. E Davi é o único que se prontifica a derrotar aquele gigante. No versículo 28 do capítulo 17, o irmão de Davi, vamos ler. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Ou seja, mesmo depois de Samuel ter ungido Davi a rei, mesmo depois da família de Davi saber que Davi era o escolhido do Senhor, o irmão dele não enxergava isso de maneira alguma e continuava a falar, até mesmo que o coração de Davi era mau. Então, tudo isso me faz refletir de que a família não tinha tanto prestígio por Davi. E, na minha opinião, na minha visão, justamente por ele ser diferente, por ele ser completamente diferente dos demais, a família não se agradava muito dele. Davi tinha um longo histórico ao pastorear ovelhas, um histórico que muitas pessoas desconheciam ou talvez nem acreditassem que ele realmente batalhou contra ursos e leões para salvar aquelas ovelhas, mas tudo aquilo era um preparo do Senhor na vida dele, para depois o que viria a acontecer, que ele se tornaria rei. Então, para mim, depois disso tudo, a gente não tem mais nenhum relato da família de Davi. A gente não sabe se a família de Davi foi morar com ele no castelo, ou sequer se os irmãos de Davi conseguiram ver as promessas do Senhor se cumprindo na vida de Davi. Mas a gente tem uma certeza, e essa certeza é que precisa ficar clara, que a partir de Davi, toda a descendência dele seria rei. E a descendência de Davi dá resultado em quem? No nosso Messias, galera, em Jesus. Então, para Jessé e para os irmãos, Davi ser ungido rei não fazia diferença. Mas para o Senhor, a partir de Davi, toda uma outra geração foi modificada, foi abençoada. Mesmo após de Davi ter adulterado com a mulher de Urias, a geração dele continuou sendo rei sobre Israel. E da geração dele veio o Messias. Então, para mim, fica muito claro uma única promessa, que às vezes a gente se desespera muito, porque eu entendo, a gente quer muito ver os nossos entes queridos, as pessoas que a gente ama, compartilhando a mesma fé que a gente. A gente quer ver elas experimentando o sobrenatural como a gente experimentou. E eu tenho muita certeza que Davi, ele queria muito que a família dele também visse ele como rei, antes mesmo dele ter assumido. Eu creio que Davi queria que a família dele estivesse ali no castelo, compartilhando com ele aqueles melhores momentos, mesmo depois de ter sido tão difícil ele chegar ao reinado. Mas mesmo assim, mesmo sem a certeza de que a família de Davi estava com ele naquele momento, a gente tem a certeza que a partir de Davi, toda a geração dele foi abençoada. E é isso que eu quero trazer para você. Que mesmo quem está na sua volta não compartilha nas bênçãos de Deus ou não entende a obra que Deus está fazendo na sua vida, pode ter certeza que a partir de você um ciclo foi quebrado. Que a partir de você uma geração inteira de cristãos virá. Você pode não ter sido criado em um lar que é cristão, mas os seus filhos, suas filhas serão criadas num lar que é cristão. Então, antes de focar nas circunstâncias, pense que em você muitas coisas já foram quebradas e em você já existem muitas promessas do Senhor. E talvez você não precise achar que você será grande, mas talvez o seu filho será um grande cristão, talvez a sua filha será uma grande cristã, e você será a pessoa capaz de orientar esses grandes cristãos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês.
Talvez Deus tenha uma promessa linda na vida de vocês, grandiosa, que vai gerar muitos frutos para as outras pessoas, mas que mesmo assim a família de vocês não irá reconhecer esses frutos. Mas continue em oração, persevere em oração pela vida deles, persevere pela conversão deles, que eles possam encontrar em Jesus as respostas que eles precisam. A gente sabe que Jesus é a fonte de vida, a gente sabe que Jesus é tudo que a gente precisa, mas mesmo assim, não esqueça das promessas que Jesus já depositou na sua vida, das coisas que Jesus já fez quando você disse sim para ele. A partir do momento que você disse sim para Jesus, você está falando que a partir de você, toda uma geração será cristã e honrará o nome do Senhor e louvará para todo sempre que o Senhor é rei. Então não desanima, você é um pilar dentro da sua casa, mas para as outras gerações que hão de vir, você também é uma resposta, você também vai ser necessário. Uma geração de cristãos precisam de cristãos atuais para servir, para orientar os cristãos novos que estão por vir. Então, pense nisso, reflita sobre isso e que esse texto, como para mim, traga para você a certeza de que a sua família servirá ao Senhor, mesmo que você não venha de um lar cristão. E você poderá sim tornar o seu lar cristão, mas se isso não acontecer, se isso não vir a acontecer, não desanime, porque a promessa já está feita que a partir de você, gerações serão cristãs. Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que esse podcast ia ficar um pouquinho mais longo, mas eu acho que foi o necessário, foi o que deu pra gente conversar bastante. Então não esqueça dessa mensagem, que essa mensagem tenha edificado sua vida. Se você está ouvindo pelo Spotify, enfim, não sei se... Gente, eu não sei como funciona o Spotify. Tem como curtir, compartilhar? Eu acho que só compartilhar, né? Então compartilha para as outras pessoas. Se você está ouvindo no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like. E eu espero que eu, de alguma forma, tenha edificado a vida de vocês. Um beijão e até o próximo podcast. Tô muito chique.